Então, a vontade adquire soberania sobre o fluxo mental, porque no fluxo mental, pessoal, estão todas as associações que nós temos atualmente. Por isso que a vontade precisa ser diretiva e ela precisa ter essa autoridade, porque não tenhamos dúvida. Muitas vozes dentro da gente vai dizer que não precisa ser assim, muitas vozes dentro da gente vai dizer que descansar é melhor do que trabalhar, deixar para lá é melhor, não, deixa isso para depois, você é imortal mesmo, né? Dá uma descansada. Então, o descanso para o Cristo também é trabalho mental. Nós precisamos alcançar o sétimo dia da construção do mundo de regeneração dentro da gente. Então, aquele descanso do sétimo dia, dentro da evolução espiritual, ele ganha um patamar de descanso. O que significa o patamar do descanso dentro da nossa evolução? É quando o esforço que você faz, a força que você faz para combater ou para enfrentar aquela situação, ele vai se aplainando, ele vai se acalmando. Mais ou menos como, vou fazer uma comparação muito paralela, e que não é exatamente assim, mas só para a gente entender. Então, quando você começa a dirigir, por exemplo, então você, né, tem todo um trabalho, uma dificuldade para você dominar tudo que está ali, a marcha, o tempo do motor, e tem todas as regras, as leis, né, de trânsito. Então, demora um tempo. Então, você vai fazendo um esforço mental muito grande para você dominar aquilo. Então, você tem medo, você não, inclusive é bom que você tenha esse medo, né, que nós tenhamos esse medo para não enfrentar desafios muito acima do que a gente é capaz de dar. Então, os trânsitos precisam ser trânsitos mais calmos, em dias de menos competição e de menos correria nas cidades, e de preferência com alguém do teu lado que vai te ajudando, te orientando. Mas depois de 1 ano, de 2 anos, de 10 anos dirigindo, gente, tá tranquilo, já sabe o que fazer. Então, o que é o descanso na direção? A direção vira uma diversão. Você consegue admirar as paisagens, você consegue dar a velocidade mais ou menos. Se você tem uma situação emergencial, você sabe discernir. Se você não está com pressa, você vai admirando a viagem, você consegue ter segurança, você consegue cumprir com a sua direção preventiva, mas você não deixa de admirar o céu, as paisagens, você aproveita a viagem. Mas um motorista de primeira viagem, ele não vai conseguir fazer isso na primeira. Né? Ele vai estar tão preocupado com a placa do trânsito, com as regras, se ele está ou se ele não está, se tem um caminhão muito pesado, por exemplo, para quem está dirigindo pela primeira vez em estrada, enfrentar caminhões não é uma coisa fácil, principalmente se você está no meio deles, né? Esses caminhões pesadões, você tem um na sua frente, tem outro atrás, você pode entrar numa crise de pane ali. Eu conheço vários que relatam, inclusive, que é tanto medo que sai para o acostamento, deixa as pessoas passarem e depois retoma a estrada com mais calma. Tudo faz parte da aprendizagem. E isso nós estamos ainda no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto dia. É o esforço ascensional de galgarmos trabalhos mais automatizados dentro de nós, porque já sabemos o que fazer, já conhecemos por experiência. E aí nós atingimos o estado de descanso. Isso não significa que o fato de nós já dirigirmos bem dentro de Macaé, nós vamos estar sempre descansados. Aquele que dirige muito bem em Macaé, ou dirige muito bem indo entre Macaé e Conceição de Macabu, ou indo a Campos, se você pega uma pessoa dessa e solta pela primeira vez no trânsito de São Paulo, a coisa vai mudar. Alguns medos vão retornar, algumas vigilâncias vão precisar estar novamente à tona. Por isso que quanto mais enfrentamos situações, quanto mais nos colocamos com prudência, com vigilância e com a informação adequada, com o conhecimento adequado, diante das circunstâncias e nesses enfrentamentos, com o passar do tempo e com a perseverança diante do mesmo obstáculo, esse obstáculo vai tendo aspecto de descanso. Eis a simbologia
do sétimo dia para nós. Então nós temos que alcançar infinitos sétimos dias. Então, às vezes, é um sétimo dia com a situação que está em casa hoje. Igual Joana de Cusa estava lá, não conseguia, né, retornar para casa, porque dentro dela ela tinha que colocar, impor, né, o chamado do Cristo que ela tinha para o outro que não queria saber do Cristo, que é o marido dela. Mas o Cristo diz o que para ela? Não. Você tem que entender. Você tem um contato comigo, você vai para casa, você vai ser a minha serva, a serva do amor, a serva do entendimento, a serva da renúncia. Mas será que foi fácil o primeiro dia? O segundo? O terceiro? Depois, quando vocês lerem lá todo o capítulo, nós vamos ver que anos depois nós vamos encontrar Joana de Cusa e um filho dela sendo flagelado e colocado lá numa fogueira. É bastante interessante e muito lindo esse capítulo. Então, a vivência do Evangelho, pessoal, é exatamente isso. Hoje o que é desafiador, amanhã vai ser confortador. E aí nós vamos aprendendo a enfrentar cada vez mais novos desafios. Tá? Então, voltando aqui para o mecanismo da evolução. Quando a ideia, de novo, casamental, encontra-se revestida de boas intenções, a vontade amplia seu movimento mental, dando ao pensamento uma atração mais ativa em suas manifestações. O que acontece aqui? Ao invés de nós nos fazermos a parte do imã que só adere os nossos irmãozinhos que estão ainda nas trevas, na ignorância e que não querem saber do Cristo, que são os nossos obsessores, e nós temos muito, aqui nós estamos criando condições energéticas, magnéticas, gravitacionais e de atratividades para mentes mais lúcidas, para mentes mais regeneradas do que as nossas. E aí a gente vai também recebendo forças, recebendo induções e associações de mentes mais altivas. Altivas no sentido de já terem mais compreensão, de já terem mais poder de visão sobre as mesmas circunstâncias. E aí a gente vai recebendo o amparo do divino para caminharmos cada vez mais fortalecidos no enfrentamento das mesmas circunstâncias. As mesmas que ontem era pedra de tropeço, agora é tábua de salvação. E agora a gente vai se esforçando, e vamos aliviando, vamos mudando a mente, vamos fazendo bem, fazendo a caridade, estudando e orando, chora daqui, enfrenta ali, bota o joelho no chão ali na frente, mas levanta, prossegue com Cristo e vamos deixando as fichas caírem